Muitas pessoas querem produzir frutos e acreditam que isso depende delas próprias, do quão bondosas e dedicadas elas podem ser. Essas pessoas esquecem, porém, que a geração de frutos é consequência do processo de enraizamento em Deus. E este processo de enraizamento requer um crescimento em intimidade, no secreto, de portas fechadas, distante dos ouvidos e dos olhos de todos. Aprofundadas as raízes na intimidade, Deus é quem fortalece e alimenta a árvore e a conduz para a geração de frutos. Esses frutos não são artificiais, gerados pelo esforço e sabedoria humana, mas pela ação divina na vida daquele que busca estabelecer suas raízes no solo fértil e produtivo, em Deus. Boa noite, irmãos e irmãs, vocês que estão assistindo pelo nosso canal do YouTube. Glória a Deus pela sua vida. Eu estou muito feliz. Esse é o primeiro culto online. Eu quero te incentivar, você está assistindo na sua casa, com realmente um culto mesmo. Eu quero que você se reúna aí na sua sala. É tão especial para mim, eu estou transbordando de alegria em poder trazer essa palavra, em poder cultuar o nosso Deus, e por Ele o motivo, não é verdade? Eu creio nisso, todas as coisas são por Ele. Então eu quero fazer uma coisa que eu estava há muito tempo querendo fazer com você, com a sua família. Eu quero que você se levante. Levante aí do seu sofá, da onde você está assistindo o culto. Eu quero que você abrace a pessoa do seu lado. Nós vamos orar. E também eu quero dizer que hoje é Dia das Mães, quero parabenizar, então se sua mãe estiver aí do seu lado, nós já vamos orar por ela também, e se ela não tiver, nós vamos abençoar sua mãe, e eu creio nisso. Então levante do seu lugar, feche seus olhos, abrace aí a sua família, em nome de Jesus, Deus, Pai Santo e Eterno. Pai, nós estamos aqui nas nossas casas, estamos aqui para rendermos graças a Ti, Deus. Nesse dia tão especial do Dia das Mães, onde louvamos, ó Deus, pelas nossas mães, clamamos, ó Deus, por saúde na vida delas, clamamos por sabedoria. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada lar agora, cada comunhão, ó Deus, nas suas casas, ó Deus, que seja um culto de verdade. Pai, em nome de Jesus, nós estamos felizes e que essa unção de alegria seja transbordante sobre nós, sobre sua casa. Receba aí em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia também, meu irmão e minha irmã, e você que está nos assistindo, quem sabe pela primeira vez. Quem sabe você nunca entrou aqui na nossa comunidade, mas agora, hoje, a gente está te alcançando. Jesus está te alcançando, amém? Jesus está entrando na sua casa e Ele tem uma palavra para você. Ele tem uma mudança na sua vida. Como é especial esse dia, como é bom nos prepararmos para o Senhor. Eu estou muito feliz. Abra sua Bíblia, se você estiver aí pertinho. Abra sua Bíblia em Salmos 1. Abra lá, por favor. Salmos, capítulo 1. Nós vamos estar lendo esse texto. Vamos estar lendo 3 textos hoje. Como você viu no vídeo, sobre raízes, na verdade. Hoje a gente vai falar de algumas coisas de profundidade, onde Deus está nos trabalhando no secreto, onde Deus está trabalhando o nosso interior. A gente vai falar de algumas coisas a respeito disso. Então abra sua Bíblia aí, Provérbios capítulo 1, Salmos capítulo 1. A palavra de Deus fala assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Bem-aventurado esse homem, é mais que aventurado, ele é bem-aventurado. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Antes, o seu prazer ele está na lei do Senhor, medita dia e noite.
ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz prosperará, tudo o que ele faz prosperará. Eu libero essa palavra sobre você, eu libero essa palavra sobre sua família, eu libero essa palavra sobre os seus negócios, eu libero essa palavra sobre sua saúde, tudo vai prosperar quando o meu e o seu coração está voltado para o nosso Deus, aquele que confia no Senhor. Bem-aventurado é o homem que não anda nesse conselho, nem se detém no caminho dos pecadores. O seu prazer está em meditar na lei do Senhor dia e noite. Há outro texto que eu quero ler com você, meu irmão, minha irmã, Provérbios capítulo 16, versículo 1. Abre aí sua Bíblia, Provérbios 16, seu smartphone, seu celular. Abre aí Provérbios 16, versículo 1. Esse é um texto muito importante para mim, foi uma resposta do meu casamento com a pastora. Até o convite no nosso casamento eu coloquei esse provérbio, e é muito interessante. Ela está lá na nossa casa cuidando do Paulinho, o Paulinho hoje ele ia assistir o pai pela TV, ele estava ansioso também. Um abraço, um beijo para você, mamãe e Paulinho. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. O coração do homem pode fazer planos, essa é a versão que eu mais gosto, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios, ela vem de alguém, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. Isso é muito importante. João capítulo 15, versículo 1 a 3, João capítulo 15, versículo 1 a 3, Jesus está falando a respeito de uma videira, que ele é a videira verdadeira. Muito interessante esse texto. Ele fala, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho dito, falado. Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida, essa é a palavra de Deus para a sua família. Então vamos orar. Senhor Pai, Deus, essa é a tua palavra, ela é imutável, ela não muda. Na Bíblia está toda a sua palavra, está todo o seu plano para as nossas vidas, e nós cremos que é a verdade. Cremos que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e cremos no Senhor, Deus, essa é a sua palavra que nos limpa, que nos transforma, que nos purifica, como essas águas correntes. Pai, em nome de Jesus, nos dá discernimento, nos dá a ação do Teu Espírito Santo através de nós, e para nós, ó Deus, nós cremos nisso, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, meu irmão, eu estou até aqui querendo uma resposta de uns amém aqui, mas essa igreja está meio vazia, mas eu creio que na sua casa você está dizendo um amém bem forte, amém, eu acredito nisso. Que tempo que a gente está vivendo, não é verdade? O que o Senhor está fazendo, o que o Senhor tem nos tratado durante esse tempo, um tempo de quarentena, onde a gente já falou a respeito de 40 dias, onde trazem mudanças para a nossa vida, é um tempo de mudança. Fala para a pessoa do teu lado aí na sua casa, é um tempo de mudança. Deus está mudando alguma coisa. Eu não sei você, mas tenho quase a certeza que você mudou alguma coisa aí na sua casa durante esses 40 dias. Você olhou de uma forma diferente, você falou, isso aqui não está mais certo, eu vou ter que mudar, eu vou ter que tirar, eu vou ter que arrastar para lá, isso não mais condiz com a minha realidade. Há uma mudança, e algo está acontecendo em você também. Na sua casa reflete a mudança do seu interior. E eu me pergunto, muitas vezes, o que o Senhor está querendo me mudar. A gente está nesse tempo. Se você for falar com uma pessoa, ela vai falar assim, o mundo não vai ser mais o mesmo. Você já ouviu isso?
As pessoas não serão mais as mesmas. Nós vamos sair de casa transformados. Todo mundo está vivendo assim. Todo o mundo está vivendo assim. Com qualquer pessoa que você fale, eles estão falando de mudança. Com qualquer família que você fale, eles estão falando assim, Deus está me mudando. Há uma mudança aqui, eu percebi isso. E essas mudanças fazem, e eu acredito que Deus está fazendo isso, nós criarmos raízes. E esse é o tema da nossa ministração hoje. Criando raízes no Senhor. Criando essas raízes. E o que Deus quer nos aprofundar. Eu fico me perguntando, e durante todo esse tempo que eu estou na minha casa, com minha família, eu fico pensando o que o Senhor quer fazer comigo. O que o Senhor quer me aprofundar. Talvez seja na palavra dele, talvez seja letras brancas que estão atrás dessas letras que Deus quer me mostrar. Quais são as palavras que Deus quer revelar, quer trazer uma palavra rema para mim? Quais aprofundamentos ele quer fazer? Quem sabe sejam relacionais, sejam o marido se relacionando com a mulher, com a esposa. Há uma profundidade, há um aprofundar, há raízes sendo criadas. Quem sabe o nosso aprofundamento seja, a nossa profundidade seja com os nossos filhos. Quem sabe a gente não tenha tanta profundidade com eles, a gente não está tão conectado com os nossos filhos. E eu tenho percebido algumas coisas que Deus tem feito. Deus tem feito uma mudança principalmente nas nossas emoções. Você tem que concordar comigo. Se tem uma área que Deus está trabalhando, é nas nossas emoções. Se tem uma área que Deus está nos renovando, é nos nossos pensamentos. Com certeza há algo que você estava pensando que não condiz com a palavra de Deus. Quem sabe tem algumas coisas na sua vida que você estava fazendo e agora você parou e pensou, isso eu não posso mais fazer. Eu não posso mais fazer isso com a minha família. Eu não posso mais trair a minha esposa, trair o meu marido. Eu não posso mais deixar o meu filho sem atenção. Eu não posso dar só um celular para ele, um videogame, um computador. Eu tenho que me interagir. Eu tenho que me relacionar. E eu posso te falar também que Deus está trabalhando nessas emoções, no nosso sentimento, mas também na nossa mente. Talvez você tenha pensado assim, pastor, eu tenho passado tanta raiva na minha casa. Eu tenho vontade de quebrar tudo na minha casa. Eu tenho vontade de erguer os meus filhos para 6, né? Aí nos dias das mães, né, a gente podia até fazer esse comparativo, né? Tem uma figurinha hoje que estava acontecendo no Atos, Feliz Dia das Mães, e as mães com chinelo, né? Não sei de quantos são desse tempo aí, mas a minha mãe sempre me batia, mas depois ela esquecia. Você vai falar com qualquer mãe é assim, não é verdade? Mãe é uma benção. Mas, quem sabe você está vivendo assim hoje aí na sua casa. Nós temos visto que tem aumentado o número de brigas, tem aumentado o número de incidentes com os filhos, brigas, e eu tenho pensado que Deus tem trabalhado isso em nós. Então você pensa assim, mas pastor, se Deus está trabalhando, por que isso tem acontecido mais? E eu acho muito interessante, Deus me levou a me lembrar de um texto, quando Jesus chega em Jerusalém, ele fala assim, Jerusalém, Jerusalém, eu queria fazer como uma galinha, coloca os pintinhos debaixo das asas e te cuidar, mas vocês não aceitaram. E eu acredito que é um tempo de tratamento para nós, é um tempo de tratamento na nossa mente, no nosso coração, e o Senhor, Ele está com as asas abertas, eu acredito isso, e debaixo das suas asas é o nosso lugar onde Ele pode nos cuidar, onde Ele pode nos tratar, onde Ele pode nos transformar, e esse é o convite de Deus para mim e para você, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis fazer isso? E eu acredito que Deus aproveitou esse tempo onde a gente está na nossa casa para nos cuidar. Não acredito que Deus permitiu ou Deus fez essa doença, eu não acredito nisso, mas eu acredito que Deus está usando isso para um grande avivamento. Eu creio nisso do meu coração, que não há avivamento sem uma reforma, não há avivamento sem profundidade, não há um avivamento sem eu trabalhar os meus fundamentos, não há.
Assim como uma árvore plantada às correntes de água, ela precisa ser enraizada. Há um texto que fala, que eu li isso. Então existiam árvores gigantes, as sequoias, no Canadá, isso, e essas árvores elas estavam caindo, árvores gigantescas, maiores que tinham, e essas árvores elas estavam apodrecendo. Então alguns estudiosos foram lá e observaram e falaram assim: os problemas dessa árvore é as raízes. Onde pessoas onde as pessoas poderiam visitar essas árvores, então elas pisavam nas raízes. E à medida que elas pisavam, as raízes iam sendo danificadas. E consequência disso, a árvore apodrecia e aquela árvore caía. Então eu comecei a pensar na nossa casa, na nossa vida, quais pessoas têm nos aproximado e pisando nas nossas raízes, pisando nos nossos fundamentos. Talvez pessoas falem assim: mas não sirva mais esse Deus. Olha, isso aí é mentira. Olha, esse negócio de ser fiel é mentira. E olha, todo mundo está fazendo isso, por que você não faz também? Não precisa ser tão radical, não precisa ser um crente radical, não. Só vai na igreja. É interessante que agora todo mundo está com saudade, né? Está com saudade até de vir na igreja. Eu, como pastor, estou muito feliz. Mas você já reparou que a saudade, esse sentimento traz para nós um grande valor? Você já perdeu alguém e você fala assim: eu tenho uma saudade dessa pessoa. Parece que a gente valoriza mais, não é verdade? E eu quero te dizer isso, que muitas vezes a gente vai precisar colocar algumas cercas espirituais na nossa casa, na nossa vida, para que essas pessoas não venham e pisem nos nossos fundamentos. Porque esses fundamentos somos nós que precisamos fazer, no nosso secreto. Então o Salmos 1 ele fala isso: bem-aventurado é esse homem. Ele não se detém, ele não está na roda dos escarnecedores, mas ele medita na sua lei, na lei do Senhor, na palavra de Deus, dia e noite. E eu fiquei me perguntando, o que seria esse dia e noite? O que seria uma pessoa que estaria ali com a Bíblia de dia e de noite? E o Espírito Santo me falava assim: não, meditar na palavra dia e noite é quando a minha vida ela está boa ou ela está ruim. O interessante, meus irmãos, eu conheço várias pessoas e eu já fui assim, que muitas vezes a gente vem para Deus quando está de noite, quando está uma escuridão, quando está trevas, não é verdade? Como é bom, Deus é a luz. Então eu estou passando por um problema, Jesus é a solução. Mas quando está dia, quando as coisas estão boas, eu não procuro a Deus. Eu não medito na sua lei. Eu falo assim: agora está tudo bem, agora eu estou próspero, agora eu tenho condição, agora eu não estou mais enfermo, agora a minha saúde está boa, eu não preciso mais de Deus. Bem-aventurado é esse homem que medita na lei do Senhor dia e noite, quando a sua vida está boa e quando a sua vida está ruim. Nesse momento, quando eu e você começamos a perceber isso, que quando eu estou bem com Deus, eu estou me aprofundando. Quando eu estou mal, quando eu estou passando por algumas coisas que eu não queria passar, eu estou passando por uns problemas, eu estou com uma enfermidade, há um problema de sentimento, mas eu estou com o Senhor, eu estou meditando ali, eu estou dia e noite, eu estou me aprofundando, eu estou orando, eu estou dobrando meu joelho, eu estou cavando, eu estou buscando tesouro. Então sim, bem-aventurado, e tudo que eu fizer vai prosperar, porque essa árvore, ela vai dar frutos no tempo certo. Ontem eu estava num lugar, na casa dos pais da Adri, e tinha uma árvore muito pequena. Ela era um arbusto, assim, desse tamanho, e ela tinha vários frutos grandes. Eu não vi outra árvore com aqueles frutos. Então eu fui lá ver de perto, e aqueles frutos eles já estavam estragando. Eu olhava para aquele arbusto, embora dando frutos, ele não conseguia suportar. E eu achei isso muito interessante. Então eu fiz algumas perguntas a respeito de árvores ali. Então o pai da Adri falou assim: essa árvore aqui dá o melhor fruto. Faz 25 anos que essa árvore está aí.
E eu comecei a perguntar o que faz dar um fruto bom. Muitas vezes a gente é levado por resultado, não é verdade? Eu e você precisamos mostrar resultado. Precisamos mostrar resultado no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa casa. E muitas vezes somos movidos por resultados. Mas esses resultados daquela árvore, meu irmão, não eram verdadeiros. Aquela árvore não seria capaz de suportar aqueles frutos, porque as raízes dela ainda não estavam fixadas. Então eu começo a aprender um grande princípio. Na minha e na sua vida você precisa entender isso. Um fruto bom, só vai dar, a árvore que dá um fruto bom é aquela que tem raiz profunda. Meu irmão, aquela árvore que ainda não tem raiz, ela pode até dar um fruto, mas não é bom. Esse fruto vai estragar. Jesus fala isso. Pode uma árvore boa dar um fruto bom? Ruim? Pode uma árvore boa dar fruto ruim? Não. Uma árvore boa precisa dar um fruto bom. Uma árvore boa, e Deus compara eu e você como essa árvore plantada junto a essas águas correntes, que por mais que passe a crise, as suas folhas estão verdes e dará o fruto no seu devido tempo. Eu começo a pensar na minha vida como cristão. Eu começo a pensar que muitas vezes eu quis demonstrar resultados quando na verdade eu ainda não tinha raízes. Eu quis demonstrar algo na minha vida, expor algo, externar algo, quando na verdade o meu interno, o meu secreto ainda não estava firmado. E eu entendi. Assim como o casamento, muitas vezes falam que o casamento ele é como um vinho. À medida que envelhece se torna melhor. Eu comecei a pensar, e muitas vezes a gente fala de primavera para contar a idade, né? A gente fala assim, quantas primaveras você tem? E a árvore, ela é muito interessante, que no caule dela existe os anéis primavéricos. E esses anéis primavéricos, eles contam a idade dessa árvore. Contam se o inverno foi muito rigoroso, se o inverno não foi, pela espessura desses anéis, dá para se saber se ela resistiu bem. E é exatamente assim a nossa vida com Deus. Quando está noite, quando chega o inverno, quando chega o problema, eu estou resistindo. As minhas raízes estão se aprofundando no Senhor, ou eu largo, ou eu vou para o conselho de um ímpio, ou eu volto para as drogas, ou eu volto lá me prostituir, eu deixo o ribeiro de águas vivas. O que eu tenho feito? Deus fala assim, bem-aventurado é aquele que confia em mim, medita na minha palavra dia e noite, que passa por essas crises. É muito interessante isso. Se você quiser conhecer uma pessoa, é só você ouvir ela falar, não é verdade? Pela conversa dela, você sabe onde está o coração. A Bíblia fala isso. Que a boca fala que o coração está cheio. Mas eu achei muito interessante isso. Provérbios, ele fala assim que o nosso coração pode fazer planos, mas a resposta certa dos nossos lábios vem do Senhor. E Jesus, ele só falava o que o Pai falava. E as raízes dele estavam em Deus. Então eu fico pensando, se você quiser conhecer uma pessoa, e essa pessoa, infelizmente, falar que é cristã e não falar de Jesus, as raízes dela não estão no Senhor, não. Pode estar em alguma coisa. Pode estar na recompensa. Eu fui para Jesus, Jesus me curou. Eu fui para Jesus, fui promovido. Eu fui para Jesus, aconteceu algo. Essas são as raízes. As raízes não estão no Senhor. As raízes estão naquilo que o Senhor pode dar. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e não se detém. Antes, o seu prazer está em meditar na sua lei dia e noite. Então, à medida que eu vou me aprofundando, os meus frutos vão sendo formados.
à medida que as minhas raízes procuram esses ribeiros, à medida que as minhas raízes elas vão procurando ao Senhor, assim como Davi fala, assim como a corça que anseia por essas águas, assim a minha alma anseia por ti. Eu sou a árvore, eu sou essa árvore, você é essa árvore em nome de Jesus. Você é essa árvore que foi plantada. E eu quero te dizer uma coisa, principalmente você hoje aqui de Cantagalo, que está me ouvindo. Eu já ouvi muito disso. E volto a falar, você fala assim, por que Deus me colocou aqui? Por que Deus me colocou nessa terra? Você já respondeu. Porque foi Deus que colocou você aqui. Foi Ele que te plantou. Sabe para quê? Para você se enraizar nele. Talvez se você estivesse em outro lugar, meu irmão, minha irmã, Deus não poderia trabalhar tanto na sua vida, como Ele tem trabalhado em você. A partir do momento que você entende que Deus te colocou nesse lugar, para você se enraizar nele, você vai dar fruto. Porque em tudo que você fizer, vai prosperar. E essa é a promessa do Salmos 1. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Deus te plantou aqui para prosperar. Mas antes disso, para você se enraizar nele, para suas raízes se estenderem até essas águas correntes. Então eu olho para esse texto de Provérbios 16, onde o nosso coração pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Meu irmão, num tempo tão difícil, de notícias tão tristes, onde você ligar a TV, você vai ouvir um monte de notícia. Como é bom conversar com uma pessoa que tem palavras agradáveis. Como é bom você ouvir uma palavra dita na hora certa. E é interessante que esse texto está falando assim, os meus planos e os teus planos podem confundir o nosso coração. Você pode estar falando coisas que nem é da sua vida, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Por quê? Eu acredito nisso, que a nossa boca é o fruto da nossa raiz. Você fala aonde está enraizado. A sua boca só vai dar o fruto do que você enraizou. Se você conhece uma pessoa que é enraizada no dinheiro, ela vai falar do dinheiro. Se você conhece uma pessoa que é enraizada em prostituição, ela vai falar de prostituição. Mas se ela é enraizada no Senhor, em nome de Jesus, você é, meu irmão, ela já começa a pregar para você. Ela já começa a falar de Jesus. Ela já começa a entoar um cântico, um louvor, porque você sabe que ela está enraizada. Para fechar, eu quero orar com você e quero que você já prepare aí a sua mesa, já prepare a ceia do Senhor. João 15, ele fala uma coisa. Ele fala assim, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Quem é o agricultor? O pai. É interessante que Deus fala assim, eu dei o meu filho, eu dou o meu filho por amor. Ou seja, eu sou agricultor. Eu estou colocando essa videira verdadeira. Eu não sei se você já teve contato, mas eu andei lendo algumas coisas a respeito da videira, da parreira, né? Aqui talvez seja conhecido como parreira, mas a videira verdadeira, os primeiros anos da vida dela, são anos que ela não produz fruto, são anos que não se pode colher, são anos onde ela se enraiza. E se você olhar para o ministério de Jesus, quando ele está falando que ele é a videira verdadeira, você percebe isso. Há um tempo de enraizamento para depois dar o fruto, e o fruto verdadeiro. E através desse fruto nós damos fruto. Porque é isso que o Pai quer, que nós glorifiquemos Ele no muito fruto. Mas eu preciso ser enraizado. Então há um processo na videira, onde que nos primeiros anos da vida dela é só enraizada. As raízes começam a procurar esse lugar onde estão essas águas correntes. Então, quando ela encontra, há um processo. E Jesus fala isso em João 15. Há um processo de corte e de poda. Eu comecei a meditar nesse momento e falar assim, qual é a diferença de um corte e de uma poda?
Qual é a diferença na sua vida? Você fala assim, eu fui cortado ou eu fui podado. Jesus ele fala assim, todo ramo que estando em mim que não dá fruto, ou seja, o seu propósito não se condiz com o meu propósito, ele é cortado. Mas todo aquele que dá fruto, ele é podado. E existe um tempo certo, se você sabe disso, há um tempo certo para podar a videira. Se você podar no tempo errado, é um corte. Mas se você entender que é uma poda, você dá muito fruto. Então eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que está me assistindo, aqui da comunidade Cristã Zoe, que você precisa entender o processo. Que você precisa entender se é um corte ou uma poda. Eu acredito que Deus está nos podando. Eu acredito que esse é o tempo que Ele falou assim, para aí, dá um pause aí na sua vida, deixa de lado isso, para agora, desliga o piloto automático, você só está trabalhando, comendo, dormindo, para aí um pouco, presta atenção, eu sou o Deus de Israel, eu sou o guarda, eu quero te falar, eu sou o Todo-Poderoso, eu quero te ajudar. Esse é o tempo que Deus preparou para nos podar, para dar muito fruto. E é interessante que a Bíblia fala que do fruto da sua boca nós iremos comer. Meu irmão, Deus quer fazer isso na nossa vida. Deus quer mudar a nossa vida. Então a diferença do corte da poda é o tempo. Se você entender esse tempo, que é um tempo que Deus está podando algumas coisas na sua vida, que está te mostrando, fala assim, eu achei que estava enraizado, mas ainda as raízes ainda não acharam essas águas. Porque mesmo no tempo de crise, essa árvore, ela está com as folhas verdes. A raiz não se mostra. A raiz é no profundo. Meu irmão e minha irmã, você que está me assistindo, é um tempo de nos enraizarmos no Senhor. É um tempo de profundidade. É um tempo de nos encontrar com Ele. Ele parou o mundo para te dizer, eu te amo, eu dei o meu filho, e Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira, e do fruto da videira, hoje nós vamos cear, não é verdade? É aqui, é do suco de uva, do vinho, do fruto da videira, a videira do fruto que foi moído, por mim e por você, para que nós não fôssemos, porque Ele foi moído na cruz, e por suas pisaduras hoje nós somos sarados e curados. E nós temos uma vida em abundância. Porque entendemos isso. Porque Ele já fez por nós. E agora por obediência, por amor a Ele, nós damos os frutos certos.